Boa tarde, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Hoje é 19 de dezembro de 2023, terça-feira. Ontem nós falamos um pouco sobre a necessidade de nascer de novo. Hoje nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a gente nascer de novo, tá certo? Portanto, a missão do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Essa afirmação, no capítulo 16, versículo 8, está exatamente dentro do contexto onde Jesus está falando e ensinando a respeito da vinda do Espírito Santo, que ele chama de Consolador. Começa a ensinar lá no capítulo 14, versículo 16 e 17, que ele diz que eu vou para que o Consolador venha, que é o Espírito Santo, tá certo? E ele vai dar ali as últimas instruções para os discípulos, e falando que ele seria preso, crucificado, ressuscitaria. Nós sabemos dessa história toda, tá certo? Desde o capítulo 14 até o capítulo 16, ele vai falar do Espírito Santo, da missão e das últimas instruções para os discípulos, tá certo? Deixa eu dizer isso aqui porque é importante. Depois da ressurreição de Cristo, ele conviveu com os discípulos 40 dias, certo? Ressuscitou, conviveu 40 dias com os discípulos. No 40º dia, ele subiu aos céus e ele deu orientação aos discípulos, confirmando o que ele já tinha ensinado. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, que é o Espírito Santo, tá certo? E aí sereis minha testemunha, tanto aqui como em toda parte do mundo. Ele vai dizer lá no versículo, tá certo? E o versículo seguinte, 8, 9 e 10, vai dizer que os discípulos estavam olhando e ele subiu aos céus. Amém? Então, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber o Espírito Santo lá. 40 dias convivendo com os discípulos, depois da ressurreição, que era a festa da Páscoa, depois era a festa do tabernáculo, aí é 50 dias depois. Os discípulos voltam, ficam no templo, e aí acontece exatamente isso que está dizendo no capítulo 1, versículo 8 de Atos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na igreja de Cristo, desde aquele momento, no primeiro século, quando os apóstolos e os discípulos que estavam ali, cerca de 120, foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, é o Consolador, igual a Cristo, que veio para nos consolar. Amém? Esse é o contexto. Agora, o versículo 8 que nós lemos, ele vai estar dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou explicar a você que pecado é esse. O que é esse pecado que o Espírito Santo vem nos convencer? Tá certo? E quando ele vier, está se referindo ao Espírito Santo. Agora, convencer do pecado, convencer o mundo, as pessoas do pecado. Esse pecado é exatamente, meu amado, o pecado de não crer em Cristo. O Espírito Santo, ele dá testemunho através da sua igreja, através dos apóstolos, discípulos naquele contexto, e continua dando hoje através dos seus servos e servas que creem nele, dando esse testemunho de Cristo. Então, o Espírito Santo, quando ele veio, e ele já está na terra, nas pessoas que creem. O Espírito Santo não está voando por aí não, tá certo? Ele habita em quem crê, tá certo? Então, a função dele é convencer o mundo desse pecado de não crer em Cristo. Amém? O próprio capítulo 16, versículo 9, está explicando isso. É o pecado de não crer em Cristo. Leia na Bíblia, João 16, 8, 9, 10, que você vai ver que está lá. Então, no versículo 9 diz que ele vem convencer do pecado de não crer em Cristo. Amém? Esse é o pecado que o Espírito Santo vem convencer. O juízo vem convencer da justiça, que é o segundo ponto. Que justiça é essa? É a morte de Cristo na cruz, o justo morrendo pelos injustos. E no texto do capítulo 9, do capítulo 16, versículo 9, ele vai dizer: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Mas Cristo faz essa afirmação porque ele morreu, ressuscitou,
cumpriu toda a justiça de Deus e agora está indo para o Pai. Portanto, é o justo morrendo pelos injustos. Amém? O apóstolo Paulo, ele ensina lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Porque quando se crê em Cristo, nós estamos livres do pecado da condenação eterna. Deus não considera mais pecador nesse sentido, tá certo? Pode praticar algum erro, alguma falha, mas não tem mais o pecado original. Portanto, a justiça de Deus é exatamente isso. Cristo morrendo pelos injustos, o justo pelos injustos. Amém? E do juízo, que é a terceira coisa que o Espírito Santo vem fazer e está fazendo desde o primeiro século, desde que Jesus subiu, porque Jesus estava presente, ele estava ensinando isso. E ele disse: vou mandar o Consolador para que ele continue essa missão, através dos discípulos, dos servos, dos que creem. E aí convencer do juízo. Que juízo é esse? É porque o príncipe desse mundo é Satanás, tá certo? Já está julgado. Quando Cristo morre na cruz, Satanás está julgado, ele está condenado já definitivamente. Eu já expliquei isso nas palavras anteriores, que ele tem uma ação, que está agindo na terra, tem uma permissão de Deus, vai ter o governo do anticristo, já expliquei isso nas palavras anteriores. Ele está ainda tendo essa ação, mas ele está julgado. O julgamento dele foi Cristo na cruz. Amém? Por isso é que o Satanás tentou Jesus. Ele disse: transforma essas pedras em pão e vê se tu é o Cristo mesmo. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sair da boca de Deus. Aí vai fazendo aquela tentação ali a Jesus, para tentar tirar Jesus do foco, porque a missão dele era exatamente morrer na cruz para nos justificar. E o juízo, Satanás já está julgado e condenado. Quando eu expliquei lá nos textos anteriores a questão do juízo final, ali ia ser o momento final, definitivo. E Jesus dizia assim: eu te dei a oportunidade, mas tu já está julgado, então agora tu fica condenado eternamente. Então, do juízo é porque o Satanás, o príncipe desse mundo, já está julgado. Amém? Então, a obra do Espírito Santo na terra é convencer do pecado. O pecado é não crer em Cristo, vou repetir porque isso é importante, do pecado de não crer em Cristo. Da justiça é porque o justo morreu pelos injustos, tá certo? E do juízo é porque Jesus já determinou o juízo desse mundo, Satanás já está julgado. Amém, amados? Estou dizendo isso para você, para que a gente tenha essa fé, busque essa fé, e quem nos convence dessa fé é o Espírito Santo, tá certo? E o Espírito Santo através da pregação, da palavra, da verdade, da palavra da Bíblia. Eu estou citando aqui a Bíblia para você, eu quero que você leia Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11, que está dando essa explicação que eu estou lhe dizendo aqui. Do jeito que eu estou lhe dizendo, está na Bíblia, tá certo? Está lá. Você lendo vai entender. Amém? Agora deixa eu fazer só um destaque, porque para a gente não confundir, certo? Não confundir dons espirituais com o Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo é uma pessoa que está presente no crente. E aí ele concede dons para que esse crente exerça algum ministério. O ministério da pregação, o ministério do ensino, aí vai ter vários lá que estão na Bíblia. Estou dizendo isso para você não fazer confusão entre o Espírito Santo que está em quem crê e os dons que é dado pelo Espírito. Amém? Quem tem o Espírito é para ter dom. Eu quero que você não confunda. A missão soberana, sobrenatural do Espírito Santo é conduzir as pessoas para querem crer em Cristo, saber que Ele é o justo que morreu pelos injustos, crer nessa verdade, entender que Ele já julgou Satanás. Amém? Portanto, eu estou aqui dando essa explicação, de acordo com o texto, para que você tenha esse entendimento tão gracioso. Deus te abençoe e Deus te guarde. Olhe, eu sei que você sabe orar, rezar, é falar com Deus, é dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, estou precisando. Então peça ao Espírito Santo com as suas palavras, em forma de oração, em forma da sua reza a Deus: Senhor, que o Espírito Santo me faça entender essas verdades.
porque elas são as verdades bíblicas, são primordiais, porque a missão do Espírito Santo é essa: convencer o mundo do pecado de não crer em Cristo, convencer o mundo que a justiça de Deus é Cristo, que é o justo morrendo pelos injustos, e convencer que do juízo, que o Satanás já está julgado, ele vai trazer um juízo final, já lhe expliquei. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça e ele revele-se a ti de uma forma especial e tu possa crer em Jesus. Amém? Deus te abençoe.